Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo o professor de Sociologia, o professor Alexandre Marini, e a professora de Ensino Religioso, Tassiana Brasil. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Hermes Araújo e a Vânia Moreira, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros neste mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver agora foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e, principalmente, os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo. Então, vamos agora relembrar os temas que foram assistidos hoje. Vamos começar com a professora Tassiana. Tudo bem, professora Tassiana? Tudo bem, Cláudia. Conta pra gente quais foram os temas vistos em ensino religioso hoje. Sim, hoje nós tivemos aulas para o 5º, 7º e 9º ano e os temas foram ritos de iniciação, espiritualidade e projeto de vida e imanência e transcendência. Ótimo! Olá, professor Alexandre, Olá, tudo bem? Tudo bom. Conta pra gente, quais foram os temas hoje de sociologia? Então, nas aulas de hoje a gente falou no primeiro ano sobre laicidade, diversidade religiosa, né? Até tive ajuda aqui com a professora Tassiana, que está aqui do meu lado. E no terceiro ano a gente começou com um papo muito de geografia, né? A gente falou muito sobre produção agrícola e falamos também na segunda aula do terceiro ano que foi sobre o uso social da terra. Ótimo! Então, agora que já relembramos os temas das aulas, vamos às questões. Vamos lá? 4º ano. Quem é Abraão? Por que ele é tão importante nas narrativas religiosas, professora? Pois é, Abraão, ele é A história de Abraão, ela começa há mais ou menos uns 5.000 anos atrás. Abraão era um homem que vivia no Oriente Médio, onde hoje é atualmente o Iraque, e ele tomou uma decisão na sua vida de viver uma vida um pouco diferente das pessoas que viviam ali perto dele. Ele sai de um lugar onde as pessoas tinham uma religião monoteísta e se muda para o território que hoje é chamado de Palestina, e também o Estado de Israel, aquela região ali, que também é dentro do Oriente Médio, porque ele acreditava que ali ele poderia ter uma experiência de vida com uma religião monoteísta. Bem, a importância de Abraão para nós aqui hoje, ocidentais, que estamos tão longe de lá, não é mesmo? Mas a importância é que ele influenciou 3 grandes religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões podem ser consideradas religiões abraâmicas, ou seja, elas se fundamentam de alguma maneira nessa experiência de Abraão, dele abandonar o politeísmo em prol de adorar um Deus único. Ótimo! 1º ano. Qual a importância da laicidade para quem não é ateu? Bom, essa questão a gente tratou na aula, né? A Tassiana até me ajuda a responder, por favor. Com certeza. Mas assim, a laicidade é muito importante porque ela é a possibilidade de um povo, de uma nação, de acreditar na religião que ela quiser, sem que o Estado, né, interfira nisso. Então, a laicidade é um princípio de liberdade religiosa.
E o Brasil é um país muito diverso, né? Nós somos aí mais de 200 milhões de pessoas, é um país que tem um território imenso, nós recebemos muito imigrantes, né? A nossa colonização também foi importante nessa diversidade que nós temos. Então a laicidade, ela protege isso, a nossa liberdade de religião sem sofrer, sem medo de sofrer nenhum tipo de perseguição, né? Sim, sim. E para as pessoas que não têm fé religiosa, para os ateus, por exemplo, a laicidade ela é importante em vários aspectos. Primeiro, o Estado ele não pode obrigar uma pessoa a ter crença religiosa. Alguns modelos de separação entre Estado e Igreja, como nós falamos na aula, isso é uma constante evolução. Então, em alguns lugares, as pessoas pensam assim, tem liberdade religiosa, mas é a liberdade para ter uma religião. E tem que ter a liberdade também para não ter uma religião, para não acreditar. E aí, a laicidade é importante nesse ponto. E outra coisa também que a gente tem que reconhecer é o papel da religião na cultura. Então, mesmo que você não tenha uma fé religiosa, é inegável que ao nosso redor está cheio de coisas que aconteceram por causa da religião. Muito da nossa história aconteceu motivada por questões religiosas. As festas culturais, muitas são relacionadas ao pensamento religioso. Então, quando a gente tem uma separação entre Estado e Igreja, ela permite a manutenção da cultura de um povo. E a cultura, mesmo que não esteja relacionada, mesmo que a pessoa não acredite na religião, mas a cultura de um povo, quando ela é influenciada pela religião, ela é importante para todos. Imagine, nós estamos agora aqui no mês de janeiro, há pouco tempo nós tivemos Natal. Imagine você ver uma celebração que as pessoas enfeitam, tem um dia ali de encontro da família, mas você não sabe por que aquilo acontece. Então a laicidade ela é importante porque ela permite as pessoas também manterem as suas tradições, mesmo que você não acredite na origem delas, mas você pode saber por que elas surgiram. Vai completar, professor? Não, acho que a professora Tassiana já falou tão brilhantemente, eu não tenho mais o que completar, não. Ótimo. E é certo dizer, professora, que a religião faz a civilização avançar? O que vocês dizem? Pois é uma coisa muito complicada, né, Alexandre? Porque, por um lado, a religião, ela motiva as pessoas a fazerem a tomarem atitudes. Muitas vezes a pessoa toma uma decisão na vida e resolve fazer alguma coisa motivada pela sua fé religiosa, pelos seus princípios. Ela fala assim, olha, aqui como nós vivemos não está bom, eu quero fazer alguma coisa para melhorar, eu quero fazer alguma coisa para valorizar as pessoas, eu quero fazer alguma coisa para ajudar quem passa dificuldade, motivado nos seus princípios religiosos. Mas é inegável também que existem pessoas e houveram situações ao longo da história em que a religião motivou a fazer coisas más, motivou as pessoas a serem preconceituosas, motivou as pessoas a perseguirem aqueles que pensam diferente. Então, a gente tem que ter esse bom senso. A religião é importante para muitas pessoas, mas nós devemos saber e analisar o que a gente está fazendo, se aquilo ali está sendo realmente eticamente correto, moralmente correto, pensar no outro com igualdade, que é ser humano da mesma forma que você e que não merece passar por preconceito, nem perseguição, nem nenhum sofrimento. Ok. Professor, uma dúvida do primeiro ano. Se a teoria científica é só uma teoria, por que é ensinado nas escolas? Gente, olha, é assim. Na verdade, essa é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência. A teoria científica é só uma teoria, então por que a gente está aprendendo isso? Gente, teoria científica não é algo que você tira do bolso. Aqui eu tenho uma teoria aqui, vamos estudar ela. Não, não é isso. A teoria científica ela se baseia em comprovações científicas. Então ela vai usar um monte de comprovações científicas, um monte de dados, um monte de fatos. E a partir disso é que ele vai criar uma teoria que é tentar responder aquilo que a gente ainda não consegue pegar de fato, né?
Eu acho que na aula eu utilizei um exemplo da descoberta de Plutão, né? Ele foi descoberto antes de ser visto. Então, ele surgiu como a existência de Plutão, surgiu como uma teoria. Existe ali um astro, existe ali um planeta, a gente não está vendo. Como é que eles fizeram isso? Através de inúmeros dados, outras comprovações científicas. Ali é possível, então, através de um método indutivo, chegar a uma conclusão. É isso que a teoria faz. E aí, o que a ciência procura, né? Qual que é a posição dos cientistas diante de uma teoria? É sempre procurar encontrar erros. Quanto mais essa teoria resiste a esses apontamentos de erro, mais forte ela acaba ficando. Então, a teoria ela traz justamente essa possibilidade da gente continuar buscando o conhecimento, né? A gente pega inúmeros conhecimentos e através de várias comprovações, de outras comprovações, é que a gente monta a teoria. Então, gente, não é alguma coisa assim do tipo, gente, eu tive uma ideia aqui, vou montar uma teoria. Teoria científica não é isso. Perfeito. 6º ano. Quem é Maomé? Ele é o Deus do islamismo? Pois é, vamos começar com uma coisa muito importante. Maomé é uma versão aportuguesada do nome Mohammed, que é o nome árabe do profeta do islamismo. A gente não usa traduzir nomes próprios. É muito comum a gente ver as pessoas falando sobre Maomé, mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão nos assistindo que a pronúncia certa, adequada, é Mohammed. Mohammed é o profeta maior do islamismo. O que é um profeta? É alguém que recebeu uma mensagem divina para transmitir. E assim é que os muçulmanos acreditam. Eles acreditam que existem vários outros profetas. Inclusive, eles também acreditam que Jesus foi um profeta. Dentro do islamismo, Jesus é chamado de profeta Isa. Mas Mohammed é considerado como aquele que recebeu a principal mensagem e é o profeta mais respeitado dentro do islamismo. Vocês notaram que eu falei o tempo inteiro profeta e não Deus. É uma diferença teológica entre o cristianismo e o islamismo. O cristianismo considera Jesus Deus. O islamismo não considera Maomé Deus. Ele o considera o principal profeta. Ok. Professor, o que seriam, dê exemplos do que seria o não uso social da terra? Então, a gente fez a leitura da Constituição, e a Constituição traz a ideia de direito à propriedade, mas esse direito à propriedade está associado ao uso social da terra. Então, qual que seria o não uso social da terra? Por exemplo, a ociosidade. Você não produzir absolutamente nada. Existe uma propriedade com uma imensidão de terra, assim, que a gente perde de vista e nada ali é produzido. Ou seja, não há o uso, não está havendo o uso social da terra. Ou seja, não está promovendo o trabalho, não está promovendo produção, não está produzindo bens para a sociedade, para o país como um todo. Uma outra coisa que a gente pode ver, se a gente encontra trabalho escravo, ou análogo à escravidão dentro de uma propriedade. Isso é um uso errado da terra, né? Ele não está servindo à sociedade, muito pelo contrário, está se explorando ela. Então, isso é um uso errado, não é o uso social da terra que se espera. E a gente também é comum, acho que vocês já viram muito isso também em jornais, é quando, por exemplo, se utiliza aquela propriedade para a produção de drogas, por exemplo. Isso não é o uso social da terra, né? Então, são várias as formas que a gente pode ver do não uso social da terra e que aí vai incorrer essa disputa sobre a propriedade. Perfeito. 9º ano. Por que a transcendência valoriza a vida, professora? Pois é, porque a transcendência ela ajuda a ver um valor maior nas coisas do que a mera materialidade.
quando nós pensamos no valor da nossa própria vida mesmo, se você pensa em você mesmo só como alguém que acorda, assiste televisão, come, de vez em quando estuda um pouquinho, não, mas seu valor é mais do que isso. Dificilmente nós encontramos uma pessoa que pensa em si mesma com essa perspectiva tão assim ligada à materialidade, à natureza animal do ser humano, como alguém que é meramente biológico. A gente sempre tem anseios, a gente quer alguma coisa a mais, a gente tem sonhos, e isso tudo faz parte da transcendência. E a transcendência também ajuda a valorizar a vida do outro, quando você reconhece no outro esse mesmo potencial, que é alguém que não é um objeto, que não é alguma coisa que está ali num canto, não, que é alguém que também tem essa possibilidade de sonhar, de realizar, de contribuir, de ter um significado. E essa que é a importância da transcendência na valorização da vida. Entendido. Terceiro ano. Não entendi muito bem a questão do PIB e os preços da matéria-prima que exportamos. Ah, bom, mas isso é complicadinho mesmo, né? Por isso que a gente tem dificuldades, né, para entender isso. Mas é o seguinte, quando nós falamos de commodities, é aquela matéria-prima, aquilo que a gente produz e a gente exporta, né? Então a gente joga, é a produção para produzir outras coisas, né? Então, boa parte do que nós produzimos aqui, nos grandes latifúndios principalmente, é para produção para vender para o exterior, né? Então, onde é que são negociados esses preços? São negociados lá fora, pelos próprios compradores. É uma questão de uma negociação. O que a gente percebe é o seguinte, que para a nossa produção agrícola não basta simplesmente produzir, continuar produzindo ou até produzir mais que a gente vai aumentar o nosso PIB. O que importa muito são os preços negociados lá fora. Ou seja, se os preços negociados lá fora caem, você pode continuar produzindo a mesma coisa até mais. Mas aqui a nossa produção também vai cair. Se houver desinteresse lá fora na compra dos produtos, ou o interesse baixar, não importa o quanto que a gente está produzindo aqui, o nosso PIB também vai cair. Então isso nos coloca numa armadilha, que por mais que a gente aumente a nossa produção agrícola aqui, desses produtos que são exportados, quando o preço cai lá fora, o nosso PIB, a riqueza do nosso país, a produção de riqueza no nosso país também diminui. Então, essa é a armadilha. Quando lá fora o humor não está muito bom para comprar as nossas coisas, não importa se você já plantou, não importa o quanto você colheu, o nosso PIB vai cair. A gente sabe, né? A gente vive num Brasil dentro de um sistema capitalista. Quando o PIB cai, a gente tem um monte de problemas. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, que é essa relação da nossa produção agrícola ser de commodities e exportada para fora. Bem explicado, professor. Oitavo ano. Não entendi por que o protestantismo está relacionado ao capitalismo. Ainda é assim hoje? Bom, é e não é. Vou explicar por quê. O que acontece é que lá atrás, no passado, na época de surgimento do capitalismo, para as pessoas que eram protestantes, o trabalho era um valor muito importante. E aí, eles viam valor no trabalho, mas eles consideravam também que era inadequado gastar o dinheiro com as futilidades da vida, com roupas bonitas, com luxos. E aí acontecia que esse dinheiro que eles tinham de lucro com o trabalho, porque quem trabalha muito acaba ganhando muito, então esse dinheiro que eles tinham de lucro, eles reinvestiam no próprio negócio. E isso foi fazendo com que os protestantes eles prosperassem, eles enriquecessem muito, e isso ajudou muito no surgimento do capitalismo e numa tomada de força desse sistema econômico, principalmente nos Estados Unidos, e depois se espalhando para os países ocidentais. Sobre o protestantismo hoje,
nós podemos falar que nós vivemos numa sociedade muito influenciada pelo capitalismo. Então, algumas coisas ainda a gente verifica, por exemplo, essa ideia de que Deus abençoa as pessoas financeiramente, que você pode esperar que, trabalhando bem, que Deus vai te ajudar e você vai prosperar. Essa é uma ideia que ainda é recorrente no protestantismo, mas de uma forma bem diferente do que era lá no início. Então, nós podemos falar hoje que nós somos herdeiros daquele pensamento que foi tão bem descrito pelo professor Alexandre na nossa aula, mas é um pouco diferente do que acontece hoje em dia. Ótimo. Bom, já que vocês falaram de laicidade, foi mostrado numa aula sua, professor Alex, um gráfico em que a grande maioria é de religião cristã. Então, por que a laicidade é importante se a maioria é da mesma religião? Bom, o Estado ele não governa só para a maioria. A minoria faz parte do jogo. É assim que a democracia... Esse é o princípio, né, da democracia. A minoria, aquela que perdeu, por exemplo, na votação, na eleição, ela faz parte do jogo. Qual que é o princípio do liberalismo, né, que fundamenta o nosso Estado, que fundamenta inclusive o capitalismo? É a liberdade individual. Então, por mais que a maioria professe uma determinada religião, a gente tem que respeitar a liberdade individual de cada um ter a sua também. E a função do Estado proteger essa liberdade individual. Quando a gente desconsidera a minoria, a gente abandona a democracia, a gente parte para o fascismo, para o totalitarismo. Isso não é democracia. Eu não sei se você pode me ajudar mais um pouquinho nisso. Sim, e é também muito importante a gente pensar que quando o Estado governa para um grupo de pessoas, para uma nação, ele tem que olhar todos por igual. Nós temos minorias, e as minorias normalmente são aqueles que mais necessitam ser protegidos. Porque a maioria, ela é forte, mas a minoria precisa de quem respeite, de quem reconheça o seu valor. Eu vou usar esse exemplo aqui do Brasil, igual, nós temos uma maioria cristã, mas nós temos uma minoria, por exemplo, das religiões afro-brasileiras. Nós temos uma minoria de religiões orientais, principalmente nas colônias japonesas. Nós temos uma minoria das religiões indígenas. E aí, quando a gente pega esses grupos, principalmente no caso das religiões africanas, que são pessoas que vieram trazidas para cá sem o seu consentimento, são descendentes de pessoas que vieram sem ter ideia do que os esperava e sem ter escolhido isso. E agora que estão nesse país, nós ainda vamos virar e falar, olha, vocês não têm direito a ter a sua religião? Nós pensamos nos índios, nos indígenas, que eram donos dessa terra, e a gente vai limitar e falar, não, você não pode ter a sua fé, você não pode ter as suas crenças tradicionais. Nós pensamos nos imigrantes que vieram com as suas religiões, e nós vamos falar assim, olha, vocês contribuíram para esse país, mas vocês estão limitados, e vocês não podem aqui falar sobre a sua fé, porque aqui a fé é outra. Então, é muito difícil a gente pensar numa sociedade que vai rejeitar as minorias religiosas. E aí, a laicidade, ela é importante porque ela protege as minorias. E um outro fator também, ela é importante porque ela protege o próprio cristianismo da intervenção do Estado. O cristianismo também tem grupos minoritários dentro dele mesmo. Imagine se agora o governo virasse e falasse assim, olha, vocês aí que são de uma igrejinha pequenininha, vocês vão ter que fechar sua igreja e passar para uma maior. Se existe uma igreja menor é porque as crenças não estão iguais às da maior. E o Estado não pode fazer isso. Isso também é uma questão relacionada à laicidade. Muito bem explicado, professora. Terceiro ano agora. A reforma agrária é uma política capitalista? Pois é, eu aposto que
isso deu nó na cabeça de muita gente, né? A reforma agrária não é uma política socialista, é uma política capitalista. Gente, vamos pensar o seguinte, para que se faz a reforma agrária? Pega um pedaço imenso de terra, que ela é ociosa, que ela não está produzindo, ou está fazendo uma produção completamente, né, desvirtuada, e agora você tem várias pessoas, várias famílias ali produzindo. O que é feito com essa produção delas? Ela é adicionada ao nosso PIB, ao nosso Produto Interno Bruto. Ou seja, aquela terra que antes era ociosa, agora é uma terra produtiva. Essa produção, sobre o que se baseia o capitalismo? Não é sobre a produção e venda? É isso que é feito. Terra ociosa, nada produzido. Essa terra, então, não tem uso social da terra. Passa para pessoas que começam a produzir. Essa produção, então, ela enriquece e traz benefícios para o sistema capitalista, que é o nosso sistema aqui que a gente opera aqui no Brasil. É isso. Isso, muito obrigada, professor, porque chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. No próximo bloco, teremos a participação dos professores de Geografia, Rodrigo Flávio e Antônio Ferreira. Eu gostaria de agradecer a participação da professora Tassiana e do professor Alexandre. Obrigado. E você, estudante, fique ligado. Já estaremos de volta. Não saia daí.